E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a sexta-feira foi extremamente decepcionante para o Lula e para a imprensa. Ontem, mais um escândalo envolvendo um dos principais articuladores da campanha do Lula veio à tona. Mau uso do dinheiro público, e isso gira em torno de educação, alfabetização. A gente já vai abrir o vídeo falando sobre isso, mostrar mais algumas coisinhas também que a imprensa finge não ver, e quando noticia de uma forma assim muito sem vergonha. Depois disso, vamos falar de outra decepção que a esquerda deixou bem clara aí, né? Eles não aceitam a opinião da polícia. A polícia chegou ao fim do inquérito sobre a tragédia que ocorreu no Paraná, e aí foi chororô de todos os lados, e eles estão acusando, eles não aceitam o fato que a polícia diz que não tem motivação política. E a gente vai ver, né, quem que tá em busca de uma motivação política para o caso, mostrar para vocês algumas notícias, acho que vai ficar algumas coisas bem claras. E também tem algumas coisas interessantes, acho que vocês vão dar risada aí sobre a justiça, até uma fala de Bolsonaro aí, esse Bolsonaro ontem tava demais. Depois vamos falar sobre eleições, a gente vai ter já algumas coisinhas nos dois primeiros temas, mas no terceiro tema realmente vamos falar sobre eleições. Quero mostrar para vocês o que nos aguarda em outubro de 2022, alguns dos candidatos que estão vindo aí. Quero mostrar para vocês também um apelo de Bolsonaro. Ele falou aí uma fala bem interessante, acho que principalmente direcionada para o isentão, a turma do voto nulo, etc. Falar sobre o voto jovem, mostrar algumas imagens aí sobre o petismo e uma pequena reflexão que o Leonardo Coutinho deixou. E a gente fecha o vídeo hoje. Na verdade aqui são 4 temas, mas tem muita coisa diversa pra gente falar. E o último tema a gente vai falar de combustíveis, fake news sobre combustíveis, que a imprensa anda aprontando aí pro preço não baixar. Vamos falar de economia, que está acontecendo no Brasil, e a crise ao redor do globo. E quem noticiou isso foi até o jornal O Globo, né? Eu não consigo rimar direito, mas pequena piada. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar no vídeo de hoje, e já vamos começar com matéria da Veja, do Diogo Magri. Programa milionário de alfabetização do PT no Piauí incluiu até mortos. Tinha que ser do PT. O Brasil é um país onde proliferam exemplos de mau uso de dinheiro público ao longo da história, mas, ainda assim, sempre é possível se surpreender com alguma modalidade diferente de desvios de recursos do contribuinte. E a última veio do Piauí, do Wellington Dias, né? O grande emissário do Lula, onde um relatório do Tribunal de Contas do Estado encontrou mais de 1.000 mortos cadastrados em um programa de alfabetização tocado pelo governo estadual. Eu até tinha feito uma brincadeira no Twitter, eu falei, né, o governo Bolsonaro alfabetiza os vivos, o PT alfabetiza os mortos. Nas gestões de Wellington Dias e sua sucessora, a Regina Souza, ambos do PT. Além dos falecidos, como se não bastasse, a auditoria descobriu que entre os matriculados havia mais de 5.500 funcionários públicos que, pela natureza da função que exige o concurso, eles deveriam saber ler e escrever. E mais de 1.000 jovens de até 18 anos que não poderiam estar inscritos em um programa cujo foco é o público adulto. Tudo isso, olha só, intermediado por empresas contratadas sem comprovar nenhuma experiência com serviços educacionais e com endereços para lá de suspeitos. A Veja trouxe uma foto de um dos endereços. Olha a fachada, né, de uma dessas escolas, centro de alfabetização. Precisa dar uma pintar esse muro, né? Esse muro aí tá meio ruinzinho. Pelo menos tem uma cerca elétrica. Só que o ponto central do caso está nas empresas contratadas para prestar o serviço. Olha só, das 39 empresas, em 12 não há funcionários. Você contratou 39 empresas para alfabetizar, em 12 não tem funcionários. 5 não tiveram sua sede encontrada pelos auditores. E pelo menos uma dezena não possui capacidade operativa educacional, segundo o relatório. E aí você vai perguntar, cara, e como é que isso está avançando? Isso tudo avançou com... O TSE também classificou como ineficiente o monitoramento da FGV, contratada pela Secretaria da Educação para acompanhar o programa. A FGV deveria estar fazendo todo o compliance para garantir que tudo está dentro das normas técnicas, sabe? Não tem nem um cabelinho de sapo assim do lado de fora.
Cadê o compliance? Acho que o erro aí é que não contrataram o senhor Sérgio Fernando Moura. Moura, né? Não Moura não, Moro. Mas é a mesma coisa, Nando Moura, Sérgio Moro. Tinha que ter contratado a Álvares e Marçal. Aí não tinha dado nenhum erro. Foi contratar a FGV. A evidência de superfaturamento se dá porque o valor é investido de acordo com o número de alunos e entidades. Cada alfabetizado recebe R$ 440 como incentivo e auxílio para materiais, e cada empresa recebe R$ 1.310 por estudante. Aí você imagina a quantidade de estudantes que não deveriam estar matriculados, fora os que às vezes estão matriculados e nem vão, né? A gente sabe que às vezes como é escola, só assina o nome e vai embora para pegar os 440, a empresa também dá aquela ajuda, enfim. Imagina se realmente passa um pente fino, mas aquele pente fino assim, do início até o fim. 39 empresas, 12 não há funcionários. Isso aqui é educação, pessoal. Isso aqui é a mesma coisa que aconteceu na época do Lula, no que diz respeito às universidades. Quantas pessoas pegaram um papel, né? Que não dá nem para chamar de diploma, um par de papel com o nome dela e falou: eu sou isso, sou aquilo outro, e você via que a pessoa não tinha nenhuma capacidade de exercer a função. Ela criou uma dívida gigante que ela não conseguiu pagar, porque ela não conseguiu se inserir no mercado de trabalho, e todo mundo batendo no peito, todo mundo está estudando agora, todo mundo está fazendo faculdade, etc. Destruiu o mercado técnico, todo mundo só queria ir para as faculdades. É o retrato do PT. É como o PT sabe ver a educação brasileira. Aí a Veja fez esse pequeno infógrafo aqui à direita, né? Eu coloquei só para ver a matéria. O programa em xeque. 1.052 pessoas mortas, 1.075 alunos menores de 18 anos, o que não pode, porque é um programa para adultos, 5.546 servidores públicos inscritos, o que também não pode, porque eles têm que saber ler e escrever. Como é que passa no concurso? Será que entraram só para pegar R$440? 342 milhões de reais serão investidos na ação, dos quais 58,8 milhões de reais já foram pagos. 200 mil alunos alfabetizados é a meta do projeto. E aí, só para lembrar um pouco quem é o Wellington Dias, em duas matérias, uma da CNN no Estadão: Lula escala emissário para pontes com Dória e governadores. Objetivo: entrar no debate da pandemia. E também ajudou muito durante a CPI da pandemia, o Wellington Dias, né? Com a turma do Omar Aziz, Renan Calheiros. Alckmin vai dividir com Lula a coordenação geral da campanha, diz o Wellington Dias. Tem um cara que tá por dentro de tudo, tava lá também, dividindo as funções. Olha só como são as coisas, né? Mas o Lula tá quieto e vai falar que isso aqui é perseguição. Que não tá nada a ver, que o Wellington Dias jamais faria uma coisa dessa. A culpa, no fim, vai ser o das empresas contratadas ou da FGV. Jamais vai ser do PT. E aí, olha só. Outra coisa que deveria ser notícia na imprensa, porque o rapaz, se isso daqui fosse de qualquer deputado da direita, já tava a Polícia Federal na porta de todo mundo. E o que veio aconteceu? O Carlos Bolsonaro, ele relata o seguinte, ó. Alô, Judiciário, jornalistas investigativos, Jornal Nacional, Globo News, CNN, afins, acabo de receber essa mensagem eleitoral de um pré-candidato de esquerda em meu celular. Obviamente, não fiz cadastro algum, portanto questiono. Pode haver esse tipo de disparo de mensagens e áudio. O Carlos deixou aqui o áudio disponível, dá play aqui para vocês. Vamos ver se a gente descobre quem é o candidato. Olha só. Olá, aqui é o deputado federal Alessandro Molon. Se você está recebendo esse áudio, é porque você já se cadastrou como meu apoiador e por isso eu quero te agradecer imensamente pelo seu apoio, pela sua confiança. Olá. Eu acho que o Carlos não se cadastrou não, viu, Molon? Ou não é o Molon? Ou alguém se passando pelo Molon para tentar prejudicá-lo. E aí? Isso aqui não é disparo de mensagens? Não é o tal disparo que elegeu o Bolsonaro com as fake news, etc. Cadê a imprensa brasileira? É a seletividade, né? Tudo o que eles acusam a direita de fazer, quem faz na verdade é eles. Quem é uma prova maior? Mais uma vez o Carlos Bolsonaro, né? A justiça nega liminar a Randolfo Rodrigues para excluir posts de Carlos Bolsonaro. O senador Randolfo Rodrigues disse que publicações do filho 02 de Bolsonaro têm abalado a sua imagem e sua honra. E a Rosa fala o seguinte: depois dizem que a censura vem do presidente e seus apoiadores. Quem é que está querendo retirar conteúdo das redes sociais?
E pelo que eu conheço do Carlos, vejo das postagens, eu acho que no máximo ele deve ter postado algum vídeo do próprio Randolfo Rodrigues, que ele não quer que as pessoas vejam, né? Teve um mesmo da época da pandemia, que Randolfo tá falando de algumas coisas aí polêmicas, que não podemos nem falar o nome, que vocês devem saber o que é, né? Que a imprensa diz que não tem nenhuma eficácia comprovada, etc. Paz. Randolfo, era isso que você queria tirar? Pois a justiça negou. A turma aí que fala, o bolsonarismo, né, ataca a liberdade de expressão, mas a gente está vendo que, na verdade, é o contrário. Ontem Bolsonaro estava em Juiz de Fora, cidade que teve o atentado contra ele, né, praticado pelo Adélio Bispo. E aqui, interessante, né, não pode utilizar bandeira, segundo a juíza. Aí você vê que a população tá lá, né, com a bandeirinha do Brasil, firme e forte. E antes de falar sobre a questão da bandeira, na verdade tá aqui, eu pensei que eu já tinha colocado um negócio aqui do GSI. Bolsonaro fez questão de postar isso daqui, eu acho que é importante. Esse assunto aqui, eu acho que ele precisa realmente bater nessa tecla, que isso aqui é muito importante, que é o seguinte: nossa linda bandeira verde e amarela, que representa acima de tudo a soberania e os valores de nosso povo, não foi tomada por um lado, ela foi resgatada. É completamente diferente. Não é tomar, é resgatar. Ela estava abandonada. Nós lutamos durante todos esses anos para reviver o amor pelo Brasil, enquanto o outro lado seguia destruindo. Isso é importantíssimo, lembrar. Esse aceno de Bolsonaro é bom. Cara, uma postagem como essa viraliza, vira conteúdo, sabe, faz as pessoas comentarem sobre esse tema. Tem que bater nessa tecla. Assim, não é possível que as pessoas não estejam vendo o que é que aguarda na urna em 2022. É o PT, é o Lula, é o descondenado. E aí, sobre o caso da bandeira, o TRE do Rio Grande do Sul decidiu o óbvio. Bandeira do Brasil não pode ser considerada propaganda eleitoral. Em entrevista, né, a juíza tinha falado aquelas coisas, né? Só que no TRE, o único voto divergente foi de desembargador, que considerou que o tema deveria ser arquivado. Só arquivado. Não é assim, não é nem que pode ou não pode. Assim, cara, só arquiva. Pelo amor de Deus, eu não quero nem acreditar que a gente está discutindo sobre isso. E aí, falando campanha, né, propaganda, etc. Ontem saiu uma matéria na Veja, uma matéria que eu até fiquei surpreso. E não acho que foi uma matéria para desgastar o governo nem nada. Obviamente o pessoal vai fazer alguma coisinha, alguma piadinha, né, para tentar dar uma cutucada. Mas acho que aqui achei interessante, porque foi algo que a gente comentou no vídeo de ontem, que é o seguinte: a imprudência de Bolsonaro que faz Lula virar exemplo no Planalto. Agentes do GSI reclamam que o presidente não ouve nenhuma recomendação de segurança, ao contrário do petista. E ontem te mostrou um vídeo, né? Um rapaz estava extremamente próximo de Bolsonaro, aparentemente com um pedaço de papel na mão, mas o pedaço de papel estava tocando no pescoço de Bolsonaro. E ele falou, gente, imagina se isso aqui fosse, sei lá, uma faca, se o rapaz quisesse dar um tapa em Bolsonaro. E uma muvuca, sabe? E a gente entende, Bolsonaro, você vê, ele é um homem do povo. Ele não aprende, é teimoso. Em 2018, sofreu o que sofreu e mesmo assim continua. Você tem que ter um psicológico realmente forte, né? Porque eu acho que esse filme deve passar na cabeça, meu Deus, o tempo inteiro. E graças a Deus que o pessoal do GSI está preocupado. Graças a Deus, né? Que é sinal que eles realmente temem por isso. E eu espero, pelo amor de Deus, que Bolsonaro ele entenda, sabe? Que o lado de lá é o PT. Eu espero que Bolsonaro releve e fale assim, presidente, pelo amor de Deus, olha o que já aconteceu no passado, olha o caso, o que já fizeram com o senhor em 2018. Tem só um piguinho mais, sabe? Só um pouquinho mais assim de segurança, né? Só um pouquinho mais. Não vai assim tão de peito aberto. Eles vão fazer de tudo para vencer em 2022. E vamos continuar. Outro assunto aqui que deixou a imprensa extremamente chateada. E envolve aí, né, a tragédia. Começando aqui por uma parte bem engraçada, né? O Bolsonaro recebeu aí uma ordem que ele deveria se manifestar sobre discurso de ódio em 48 horas. E ele se manifestou. Manifesto que sou contra. Foi irônico, né? Ele não se aguentou. Mas eu falei assim, meu Deus do céu. Falar o quê, né? Ficar até quieto. Mas vamos continuar.
Sobre essas questões, você vê como as coisas são, né? A história não é que a história se repete. O método da esquerda é sempre o mesmo. O Carlos ontem, ele foi lá no Twitter, ele colocou aqui essas duas matérias. Eleição de 2018, eleição de 2022. Você viu? Denúncias de agressões se espalham no Brasil da polarização política. Passa 4 anos, casos de violência política disparam no país em 2022, mostra novo levantamento. É a mesma narrativa, é a mesma história, polarização, que Bolsonaro é violento, que o bolsonarismo é violento, que eles são autoritários, e aquela ladainha de sempre. E o Carlos diz, a mesma narrativa para demonizar e responsabilizar Bolsonaro e seus apoiadores sendo forçada, mesmo que estes já tenham demonstrado civilidade em dezenas de atos pacíficos e tendo sido o presidente, o único candidato vítima de tentativa de assassinato por um militante de esquerda. É a mesma narrativa, você vê, é a tentativa da imprensa de criar aquele fato político-jurídico para criar maior confusão. Isso aqui tem um cheiro assim, né, de uma tentativa de interferência nas eleições. Pega aquele cara limpinho, né, terceira via, isentão, não vou votar em Bolsonaro, vou votar nulo porque Bolsonaro é muito agressivo no que ele fala. Mas olha só. A Eliane Cantanhede, Estadão, Globo News, postou o seguinte, da coluna de hoje no Estadão, Forças Armadas e a História. As imagens e as falas de Guaranho não deixam dúvida. Ele não matou Arruda por causa de mulheres, dinheiro, jogo, religião, futebol, briga de trânsito. Matou porque é bolsonarista. E o aniversariante era petista. Por causa disso. Ponto. É a dona da razão. Aí veio a polícia civil e deu um banho de água fria. Polícia Civil conclui que não houve motivação política e morte do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu. Guaranho é indiciado por homicídio qualificado por motivo torpe. Agressões ao assassino do tesoureiro do PT também serão apuradas, diz a polícia. Aí vem o Globo. Apoiador de Bolsonaro é indiciado por homicídio qualificado por matar petista. Polícia afasta motivação política. Segundo a delegada, não há provas de que Guaranho queria cometer crime de ódio ao ir armado à festa. E o Flávio Gordon falou o seguinte, para fingir que continua no ramo do jornalismo, o pseudo-jornal dá a informação de que a polícia afastou motivação política. Mas, como seu verdadeiro métier é o marketing político anti-Bolsonaro, precisa, na mesma manchete, insistir na tese de que a investigação descartou. O que foi descartado, eles têm que manter o bolsonarista quanto o petista. Bolsonaro. E o melhor é que assim, que eles não colocam nem bolsonarista, eles botam assim, apoiador de Bolsonaro, que eles querem escrever o nome de Bolsonaro. Bolsonaro, sabe? Rapaz, sabe? Eu não sei nem, é uma fixação que eles possuem em Bolsonaro que, meu Deus. Tudo bem. Aí volta a Eliane Cantanhede, depois da polícia. Rápidos no gatilho, a turma do governo já comemora a estranha conclusão da polícia lá do Paraná e diz que não houve motivação política no assassinato de Marcelo Arruda. Então, qual foi a motivação? Areia? Aí o Flávio Gordon mais uma vez deu o trabalho de responder. Estranha conclusão da polícia do Paraná. Os militantes de redação, essa aí no caso é tucana, acham estranhíssimo que a realidade não corresponda às suas narrativas. Se a realidade não é o que eu quero, logo a realidade é mentira. Logo a realidade é fake news, é manipulação, não dá para aceitar a realidade. Eles não aceitam a realidade. Aí vejam só, vamos ouvir a explicação da delegada do caso. Acho a melhor pessoa para explicar, né, a decisão final. Explica de uma forma bem simples, sabe? Vou mandar também lá no Telegram, vocês podem ouvir e reouvir quantas vezes vocês quiserem. Delegada, aqui é Denise do Portal UOL. Nós gostaríamos de saber...
O vídeo não baixou, de dar play. Sensacional. Espera que eu vou pausar e volto. Pronto, voltei. Vamos lá. Voltar do zero. Vamos lá. Delegada, aqui é Denise do portal UOL. Nós gostaríamos de saber por que foi descartado o crime político, sendo que ele viu as imagens com antecedência da festa temática e a festa era temática. E por que não essa qualificação de crime político? Para você enquadrar num crime político, né, que é a lei ali de crimes contra o Estado Democrático de Direito, você tem alguns requisitos, né, como, por exemplo, impedir ou dificultar uma pessoa de exercer seus direitos políticos. Então é complicado a gente dizer que foi motivado ou que a causa foi que esse homicídio ocorreu porque o autor queria impedir o exercício dos direitos políticos daquela vítima. A gente analisa que quando ele chegou no local, ele não tinha essa intenção de efetuar os disparos, ele tinha intenção de provocar. E a gente avalia que esse acirramento da discussão entre eles, a escalada dessa discussão entre os dois, é que acabou fazendo com que o autor voltasse e praticasse o homicídio. Então é muito difícil analisar assim, os autos com as provas que nós temos e dizer que o autor ele foi até lá, ele voltou porque ele queria cessar os direitos políticos ou atentar contra os direitos políticos daquela pessoa. Parece muitas vezes mais uma coisa que acabou virando pessoal entre duas pessoas que discutiram, claro, por motivações políticas. A discussão pode ter começado realmente por uma questão política. Ah, Lula, Bolsonaro, blá, blá, mas falar que foi um crime político... Ai, a imprensa força a barra, né? Mas tudo bem, tem mais coisas. Quem será que quer tirar proveito político do caso? De uma tragédia. Será que... Vamos tirar o proveito não, né? Porque não tem como a direita tirar proveito. Mas sim, será que é a direita que quer evitar um desgaste político? Ou será que é a esquerda que quer criar, sabe, um ganho político em cima de uma tragédia? A Bela Megali informa... Eu nem vou ler a matéria. Só a manchete já é o suficiente para vocês refletirem. Defesa de família de petista se reunirá com advogado de Lula para debater violações. Vocês acham normal o advogado do Lula entrar nessa situação? Ah, porque era um petista, né? O Lula se compadeceu. Tá bom. Aí... Isso aqui é uma coisa que me incomoda. É porque isso aqui só acontece... Isso aqui é uma coisa que nem o Globo eu normalmente vejo comentar. Isso aqui é só na Folha de São Paulo. Grupo jurídico. Grupo jurídico diz que a conclusão de que crime contra petista não foi político é disparate. Não é grupo jurídico. Não é. Estamos falando do prerrogativas. Os advogados do Lula. Tá aqui embaixo, ó. O grupo jurídico prerrogativas. É interessante, porque tem hora que a Folha de São Paulo se refere como grupo de advogados, agora é grupo jurídico, mas eles nunca chamam do que realmente é. Advogados do Lula. É a mesma coisa que você falar o seguinte, associação de, sei lá, agricultores. Associação de agricultores declara apoio a Lula. Aí você vai ler a matéria, é o MST. Tá de brincadeira. Ou então você fala o seguinte, sei lá, centrais sindicais declaram apoio ao petismo. Aí você vai ler a matéria, tá falando da CUT. Como foi a matéria do Cacai. Advogado grita fora Bolsonaro em Roland Garros. Não foi advogado, foi o Cacai. Tá entendendo? Então assim, é uma coisa que é tão ridícula que pra tentar dar um ar de seriedade, um ar que, não, faz algum sentido. Essa opinião a gente tem que ouvir, são especialistas, grupo jurídico. Por que não fala os advogados do Lula? Advogado do Lula. Grupo de advogados lulistas. Aí vem, mais uma vez eu falei de São Paulo. Aqui é sobre outro tema, mas só pra vocês verem. É a mesma coisa. Deus limitou a inteligência, mas não a burrice, diz advogado, sob o Ministério da Defesa. Diz advogado. Que é advogado? Marco Aurélio Carvalho, o coordenador do Prerrogativas. Tá entendendo como são as coisas? É absurdo. É mesmo colocar... Deus, sei lá...
Deus deu a terra para o homem plantar e o homem não tem terra. Quem diz isso é líder do agronegócio. Aí você vai, olha, é o João Pedro Stedley do MST. É a mesma coisa. Não dá para levar a sério algo assim. E ainda mais é um absurdo você ver a Folha de São Paulo dar um palanque desse para fazer uma agressão. Isso daqui não é discurso de ódio, não são ofensas. Eles que falam tanto, ai que o bolsonarismo é grosseiro, é isso, é agressivo. É o tempo todo a imprensa atacando o governo, seus apoiadores e exigindo, não, temos que ser respeitados. Temos que ser respeitados, ninguém respeita a imprensa, é um bando de raivosos, intolerantes. Isso aqui é um absurdo, Aí vem o Felipe Neto. Não dá pra esperar muita coisa dele, mas é tão absurdo que você vê. O Renan Brites Peixoto diz que a Polícia Civil do Paraná concluiu que não houve motivação política no assassinato do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Eu até daria, um voto de confiança pro Felipe Neto se o Renan não tivesse escrito a Polícia Civil. Se ele só tivesse escrito assim, ó, a polícia concluiu, eu falava, beleza. Porque às vezes o Felipe Neto escuta a polícia e pensa na PM, pensa na Polícia Federal. Se bem que nem a PM dava pra botar no mesmo bloco, né? Por exemplo, a Guarda Municipal. E por que eu tô falando isso? A Yara resumiu aqui na primeira linha. Alguém avisa que a Polícia Civil são subordinadas aos governos do Estado? Porque o Felipe Neto diz o seguinte, ó, o nome disso é aparelhamento da polícia. O governo Bolsonaro é bandido. Mas é a polícia do Estado. O Bolsonaro não manda na polícia do Paraná. Você talvez pudesse falar interferência na Polícia Federal, como o Sérgio Moro arrotava aí aos 4 cantos do Brasil. Mas a Polícia Civil, quem toma conta é o governador do Estado do Paraná. Então reclama lá com o Ratinho Júnior, mas não. O governo Bolsonaro é bandido. É bandido, é isso, é aquilo outro. É o tempo todo, e nada acontece. Aqui não vai ser calúnia, não vai ser difamação. E se você falar alguma coisa, falar, estão tentando me calar, estão tentando calar a minha voz. Aí vem o Guilherme Amado. Bolsonaro decidiu ir à motociata após desgaste por morte de petista. Acho que Bolsonaro tá indo motociata toda semana. Toda. O cara agora vai meter essa. A Elisa até fez a brincadeira, né? Fonte, vozes da minha cabeça. E aí tem uma coisa interessante. Isso daqui é sobre coisa, mas que dá pra expandir um pouco. Eu não vou trazer as notícias que eu trouxe nos vídeos passados, mas quem assistiu viu, quem não, só vou resumir de forma bem rápida, que é o seguinte, ó. A Kátia fala o seguinte: milagre eleitoral. Como em toda eleição, vemos esquerdista, muitos alinhados com pauta do Meu Corpo, Minhas Regras, frequentando e convocando para atos cristãos. Hipocrisia que se fala, né? E é o seguinte, ó. As centrais sindicais, no caso a CUT, Força Sindical, UGT, CSB, vão aderir ao ato interreligioso contra a violência. Só que além disso tem outra coisa interessante nessa matéria. A Kátia, ela não grifou, que é o seguinte, ó. Vai ser organizado na Catedral da Sé, em São Paulo, sábado agora, dia 16, no caso hoje, organizado por entidades como Comissão Arnes, Instituto Vladimir Herzog, OAB de São Paulo. Terá homenagem, Bruno Pereira, Dom Phillips, deve ter alguém aí internacional. E por que isso é interessante? Comissão Arnes, Instituto Vladimir Herzog, são daquela turma que estão aí desde março conversando com deputados americanos, congressistas americanos, parlamentares europeus, para falar, olha, Bolsonaro vai dar um golpe. E recentemente, nas últimas semanas, vocês viram que tiveram matérias aí, né? Os deputados americanos questionando o que os militares andam fazendo no Brasil, se vão ou não interferir nas eleições. E os parlamentares europeus muito preocupados, né? O que vai ser, a segurança, a violência. E você vê sempre a mesma turma. Essa turma agora que está organizando esse ato. Nada, vai ser algumas matérias internacionais, né? Nada. Cobertura na Folha de São Paulo com certeza vai ter, até porque foi a Folha que trouxe isso daí. Mas vamos continuar. Sobre interferência nas eleições, que é um assunto que a gente já está comentando há alguns dias, saiu aqui na Economist. Jair Bolsonaro pode tentar roubar a eleição do Brasil? Antes de uma votação em outubro, o presidente colocou em dúvida todo o processo.
Colocou em dúvida. Ainda que ele não roube, ele colocou em dúvida. Bolsonaro ele venceu através da mentira, através da dúvida na cabeça das pessoas, né? Ele é um presidente legítimo. Não podemos concordar com suas medidas, com seus decretos, com suas portarias. Precisamos aumentar o poder do Congresso. Precisamos enfraquecer o Executivo. Precisamos avançar com o semipresidencialismo. É esse caminho que eles vão seguir em 2023. Pode notar, eles não vão aceitar Bolsonaro como presidente legítimo. Ele fala, não é legítimo porque Bolsonaro mentiu para chegar ao poder. E lá Bloomberg, missão militar, creep, ameaça à democracia do Brasil. Durante sua presidência, Jair Bolsonaro ampliou a presença das Forças Armadas na esfera política ao ceder-lhes um papel no monitoramento de votos. As autoridades eleitorais pioram a situação. Vocês acompanham, vocês sabem o que está acontecendo. É um tema bem polêmico, né? Para se falar. É um tema que foi quase criminalizado. Imprensa internacional. Isso está sendo vendido lá fora. Na hora que fala, não, vamos colocar aqui umas sanções no Brasil, né? Umas sançõezinhas aqui básicas. A gente já aprendeu aqui como é que foi feito. Vai vento, vai vento. E vamos falar de eleição. Eleição propriamente dito. Renova BR forma nova turma de pré-candidatos. Entre eles, ex-Globo. E aí a Veja colocou essa imagem, que eu acho que é uma imagem muito boa para definir o que é o Renova BR, porque tem o Marcelo Freixo, que é um cara da extrema esquerda que realmente cara, é aquela esquerda que avança com aquelas pautas mais absurdas de todas, principalmente coisas ligadas como a legalização das drogas. Aí tá o Molon, né? Suposto áudio aí que o Carlos postou lá no Twitter. O Lula, obviamente, abraçado. E tá lá o Shoa, ex-Globo. Lula e Globo e Renova BR. Os três já apareceram juntos no passado em uma mesma matéria? Sim. Folha de São Paulo. Alunos puxam coro Lula livre em festa de formatura do Renova BR. O movimento é patrocinado por pessoas de perfil liberal, como Luciano Huck. Luciano Huck, Rede Globo, Renova BR, Lula livre. Olha a foto. Faz o L com a máscara do Lula. Alunos do Renova BR surpreenderam na formatura do grupo no sábado. Puxaram coro de Lula livre e gritos de quem matou a Marielle. Renova BR no fim do dia. O que é? É um grupo suprapartidário que eles colocam aí deputados em vários partidos diferentes. Alguns que eles passam, sabe, pinta assim. Não vamos pintar de vermelho, não, vamos pintar aqui de laranja. E vamos colocar no Partido Novo. Não, vamos pintar aqui de verde. Vamos colocar, sei lá, no Cidadania. Mas no final do dia, é todo mundo Lula livre. É todo mundo Lula livre. Qual a diferença do Thiago Mitraldi pro Vinícius Pote pra Tabata Amaral? Eu não consigo ver. No final do dia, quando chega alguma pauta no interesse do povo, eles voltam totalmente iguais. Na maior parte do tempo, a turma do Novo que faz parte do Renova BR tá sempre contra o governo, tá sempre contra as pautas da direita. É a mesma coisa. E o Renova BR é aquele típico grupo, né, que a galera, sabe, assim, tem um acesso ao empresariado, campanhas, assim, bem financiadas, né? Você vê se tem um apoio, às vezes, de pessoas como a turma do Lema. É o que aguarda a direita aí nas eleições de outubro. E muita gente aí vai entrar na política. O Renova BR, né? Renova BR, o RAPS, Movimento Agora, é o que a esquerda encontrou, né, para modificar um pouquinho, né, o perfil do candidato, para ele ficar um pouco mais tragável, né? Você atualizou a esquerda. É um cara de esquerda, é um cara Lula livre, mas, sabe, mais moderno, cabelinho penteado, né? Roupas caras, descolado, fala bem, mas é a mesma coisa. A mesma coisa. 2022, vou votar em alguém que não é, sei lá, tão conhecido. Olha se ele é do Renova BR. Uma coisa que chamou minha atenção, eu não sabia de colocar no vídeo, mas acho que tem tudo a ver com eleição, é isso daqui, né? O Lula ganhou essa foto ontem à direita e, gente, não foi uma foto feita por um apoiador do governo. Não foi feita por um apoiador do governo. A foto foi feita por um rapaz chamado Atila Brito, com 2 T's, tem no Instagram dele, e ele fez isso como uma homenagem. Você vai no Instagram do Atila Brito e as pessoas estão batendo palma. As pessoas estão achando sensacional. Olha essa imagem, assim,
Nada contra ninguém que está na foto, né? Mas me parece um negócio meio... sei lá, me parece bem similar, né? Parece uma releitura da capa daquela série ali, né? Lúcifer. Não parece, sei. Né? O chefão no meio, 6 pessoas ao redor, juntos são 7, sei lá, os 7 pecados capitais. Sei, né? Você vê o que a esquerda gosta. O que a esquerda gosta. Tinha coisa até pra ter feito uma chamada pra vocês. Eu acho que ontem saiu a melhor matéria de 2022 pra mim nos jornais. Melhor mesmo, sem brincadeira. Não foi essa, né? Essa aqui é 2016. Melhor assim, em termos positivos. Eu nunca vi uma matéria tão boa sendo escrita por um jornal da grande imprensa. Eu já mostro pra vocês, tá depois disso daqui. Eu acho que tá depois disso. Se não tá logo menos. Isso aqui é pra lembrar, né? Que também nos aguarda em 2022. O Haddad vai ser candidato de São Paulo, né? Haddad veta projeto de lei que cria o Dia do Combate à Cristofobia em São Paulo. O prefeito diz que o projeto privilegia a maioria em detrimento da minoria. Câmara de São Paulo tinha aprovado o projeto que dizia proteger a liberdade religiosa. Você vê que o PT, além de militar pelo tal Estado laico, que a gente sabe que normalmente só é aplicado ao cristianismo, você vê que ele vetou o projeto de lei. Não. Porque não pode transparecer na sociedade que existe algum tipo de intolerância contra os cristãos. Não pode. Isso atrapalha a esquerda. E eis que aparece a matéria, que eu até agora não entendi. Não entendi como essa matéria foi publicada no Estadão. Eu nunca vi uma matéria que me representasse tanto. Pois bem, o Assir de Geroni e Lucas Fonseca Costa assinam a matéria que saiu às 5 da manhã do dia de hoje, intitulada A Liberdade Não Subsistiu Fora do Cristianismo. É um artigo extremamente referenciado do início até o fim, 13 referências, livros, né, produções acadêmicas defendendo o cristianismo no Estadão. Eu não sei o que aconteceu. Não me pergunta como esse texto foi publicado. Mas, a matéria longa, eu quero mostrar apenas 2 parágrafos. O Haddad, que é da turma do Lula, é o poste. Não, esquece esse negócio aí. Já o governo Bolsonaro, governo que tenta, né, o máximo valorizar os cristãos. Foi a pauta que elegeu ele, né, uma das. 2 parágrafos. Do contrário, é possível afirmar que, analisando-se o perfil de algumas nações, em países onde o cristianismo é uma religião pouco influente, perseguida ou severamente suprimida, estes direitos civis sofrem intensos níveis de restrição. Quando o cristianismo desaparece, a ditadura toma conta. É isso que ele está falando. Em contrapartida, em países onde há grande influência do cristianismo, há também maior consideração por estes direitos, o que implica em grande garantia, respeito e pluralidade, tanto à liberdade religiosa quanto de expressão. Está faltando Jesus Cristo no coração dos homens. É evidente, portanto, que o cristianismo é uma religião que proporciona uma visão de mundo singular e distinta de tudo o mais. Quando as ciências jurídicas são fundamentadas em suas doutrinas, direitos fundamentais, como a liberdade religiosa, são preservados a todos, crentes ou descrentes. Enquanto que, em um sistema jurídico, o qual não se paute numa visão cristã, o que não segue o cristianismo, este direito civil e tantos outros, com poucas exceções na história, é gravemente afrontado. Por esta razão, o cristianismo não apenas fundamenta e preserva a liberdade religiosa, mas, na verdade, ele resguarda o próprio homem e a liberdade em sua própria natureza. E esta é, sem dúvidas, uma das muitas riquezas que ela confere aos estados, ao direito e a todos os civis que a ela se submetem. Como o historiador político britânico Lord Acton bem fundamentou, a liberdade não subsistiu fora do cristianismo. 13 referências bibliográficas. Um texto acadêmico
Saiu no Estadão. Sim, saiu esse texto no Estadão. Não me pergunto o que foi que aconteceu. Não me pergunto o que foi que aconteceu. Fiquei surpreso. E aí você vê, né? Acho que é uma parte de vocês que me assistem tem uma tendência em mais de cristãos. Comentem com as pessoas que você conhece, né? Tem muito isentão também, que é, sabe, cristão. Cristão não digo evangélico. Não, cristão, o cara crê em Jesus Cristo. Manda ele pensar bem qual candidato ele vai votar. O PT, que veta como, por exemplo, vamos combater a cristofobia. Não, vamos vetar esse negócio. Vamos vetar. Essa é uma matéria também que chamou minha atenção. O Luiz Paulo, ele colocou e ele grifou algumas coisas, que é o seguinte, ó. Comportamento dos adolescentes desperta preocupação, revela a pesquisa. IBGE detecta aumento no uso de álcool e drogas e na ocorrência de relações sexuais sem proteção. Bom, a Anitta estava falando que legalizar as drogas ia ajudar muita coisa, né? Até pediu apoio pro Lula e a gente sabe que é uma pauta de grande parte da esquerda. E esse texto mostra uma coisa, que é o seguinte, ó, naquele parágrafo grifado ali no meio, ó. Quem mostra preocupação ainda corre o risco de ser taxado de exageradamente conservador. O jovem que é contra, né, esse tipo de atitude, você é extremamente conservador. Realmente ele é, né? De esquerda ele não é. Fica bem claras as coisas. Bem claras as coisas. Olha o tipo de coisa que às vezes está crescendo no Brasil. Será que num governo de esquerda isso vai aumentar ou, sei lá, vai ter uma redução? Outro ponto é que as pessoas deveriam colocar a mão na cabeça e se questionar. Isso daqui atinge todo mundo. Até se você é de esquerda, isso daqui deveria fazer com que você raciocine. Que é o seguinte: jovens presos por roubo de celulares em Trindade ostentavam armas nas redes sociais. E a Itsuki colocou aqui 2 frames de uma fala do Lula que já viralizou, que é o seguinte: eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente ou às vezes porque roubou um celular. Roubou um celular, pai. Meu Deus. Tá aqui, né? Os jovens que roubaram o celular ostentando, né, ferramentas na internet. Mas quem é que divulga, quem é que promove agressividade? É Bolsonaro. E aí Bolsonaro fez um pequeno apelo aí em seus discursos, que eu mandei lá no Telegram. Eu acho que você deveria mandar pro seu amigo isentão. Mande pro seu amigo isentão a fala de Bolsonaro, que é o seguinte, ó. É decisão de ter filhos, de comprar um imóvel, de votar, mas vote com razão. Continuam as comparações. Veja para onde está indo a economia da nossa Argentina aqui do lado. Será que brevemente vamos ter que fazer uma operação acolhida na Argentina, a exemplo da operação acolhida em Roraima? Metade da população já está na linha da pobreza. O segundo país mais rico aqui da América do Sul, pô. Nosso grande parceiro comercial ainda. Olha como é que está o Chile, um país redondinho na sua economia, sempre crescendo no mínimo 5% ao ano. Para onde está indo o nosso Chile? Volta agora também para a nossa Colômbia, onde acabaram de eleger um guerrilheiro, né, do movimento M19. Qual o serviço público mais procurado na Colômbia no momento? Alguém sabe? Emissão de passaporte. Se preparando para sair de lá. A classe rica sai na frente. Iam, né? No passado eles iam até para Venezuela. Hoje não pode mais. O Brasil está saturado. A classe rica vai para Miami. Para a América do Sul parece que está difícil achar um país que eles possam sonhar com paz e tranquilidade. Agora, e a América do Norte? Está uma maravilha toda? Vocês estão acompanhando o que acontece, em especial nos Estados Democratas? Fora do nosso país, acabei de falar, ninguém tem o que nós temos. Nós não podemos errar por omissão. Nada temam a não ser a morte eterna. Tá aí, né? Acho que olhar o que tá acontecendo aqui ao redor, nossa, realmente assim, acho que a falta de conhecimento das coisas é um grande problema.
né? Você tá preso num mundo de mentiras. Leonardo Coutinho tinha deixado uma reflexão no início da semana que eu acho que, na verdade, ele tá falando assim, o que a Venezuela tem a nos ensinar. Mas eu acho que, na verdade, o PT já nos ensinou isso daqui. Que é o seguinte, ele deixou uma página do livro dele disponível e começa o seguinte, ó. O chavismo corroeu o tecido social. Mudou de forma drástica as relações dos venezuelanos entre si, com as instituições e o próprio país. Os poderes legislativo e judiciário foram devorados pelo executivo. Isso não aconteceu no período do mensalão. Hugo Chávez destruiu a independência dos tribunais e subjugou o parlamento. Parece um mensalão. Promoveu a noção do a noção do eles contra nós, mais do que qualquer outro governo de esquerda latino-americano. No Brasil também teve. A Venezuela após Chávez transformou-se no país dos extremos. Sob o chavismo, quem se deixava subjugar ou fazia parte dos esquemas governamentais eram amigos, os campeões nacionais. Opositores eram banidos para a vala comum dos inimigos da revolução. Os aduladores dos governantes eram patriotas e os críticos apatriotas. Em resumo, eram os chavistas versus os manjuches. Como pejorativamente são chamados os opositores e qualquer um que possa ser associado à direita. Chávez sonhava permanecer na presidência até 2031, quando faria 77 anos, e como parte de seu projeto castrista de perpetuação no poder, demonizava aqueles que julgava seus inimigos. Mais do que isso, estimulava os cidadãos a reproduzirem esse comportamento. Vizinhos e até familiares viram-se divididos no ambiente bipolar que Chávez instituiu no país. Isso parece um cenário, né? Principalmente quando diz o seguinte, ó, quem está contra, quem é oposição vai ser banido. E você tentar colocar um rótulo pejorativo a qualquer pessoa associada à direita, eu acho que você já está vendo no Brasil há um certo tempo. Aquelas condições, assim, né, de venezuelização não estão tão longe assim caso o PT chegue ao poder. Mas enfim, comentar de um tema aqui interessante, trazer uma grande fake news aí que vem sendo divulgada nas últimas horas sobre combustíveis e junto com notícias positivas, que é o seguinte. Ontem o Estadão, né, trouxe essa matéria. Preço em queda. Medo de recessão global mantém petróleo abaixo dos $100. E aí, Petrobras? Vai ou não vai reduzir o preço? Aí vem um jornal que é bastante lido aí entre os políticos, que é o Bastidor, falar o seguinte: missão impossível na Petrobras. E aqui tem aquelas várias regras que você pode aplicar desde o início até o fim, que é o seguinte. Toda matéria que diz aliados do presidente Bolsonaro, tá, quais aliados? Tem o nome de alguém? Não tem o nome de ninguém. Então já tem um cheiro de fake news, mas diz, ó, aliados de Bolsonaro dizem que, pelas atuais regras seguidas pela Petrobras, o valor do combustível já está defasado. A gasolina, dizem, deveria ter um aumento de 9%. Peraí. A gasolina deveria ter um aumento, mas o preço do petróleo tá caindo, irmão. Tá caindo, Nonato. Nonato Viegas, o preço do petróleo tá caindo. Afirmam que Caio Paz de Andrade, o indicado de Bolsonaro para o comando da companhia civil, indicado de Bolsonaro, tem segurado o aumento para agradar o presidente e não atrapalhar a campanha. Olha a narrativa sendo criada. O preço tinha que aumentar e Bolsonaro está fazendo uma jogada eleitoreira. De acordo com esses parlamentares da base, a missão de Paz de Andrade é segurar o preço até as eleições. Quais parlamentares? Quais aliados? Quem conhece o setor, contudo, sabe que é muito difícil aguentar mais de 2 meses. Isso é uma grande fake news. Por quê? Saiu do forno. Petrobras discute redução de preço de combustível com o governo. Sim, redução. O Atalaia fala até uma coisa que é engraçada, né? Para aumentar o preço, aumenta até no feriado. Para diminuir, Petrobras tem ainda que discutir com o governo, com o conselho, com o presidente, ligar para a mulher em casa, ver aí, pode, liga, pede autorização para o Globo, Lauro Jardim, vamos ver. Sim, precisa de uma CPI dos preços dos combustíveis urgente. E aí vejam só, nada melhor do que o jornal o Globo para desmentir essa fake news que os preços deveriam aumentar. Pressionada,
Petrobras já discute com o governo reduzir preço dos combustíveis. Olha a manchete. Valor do barril de petróleo caiu, mas dólar subiu. Mas, tem que ter o mas. Que é para dar a ideia que, quem sabe não teria motivo, né? Não teria nenhuma motivação para baixar o preço. Vamos ver a matéria. A queda acentuada no preço do barril de petróleo, que passou a rodar na casa de $100 nos últimos dias, é o principal fator de pressão sobre a estatal. Por outro lado, o dólar tem subido. Então talvez não precisa baixar o preço, né? Porque o dólar aumentou. O preço caiu, mas o dólar aumentou. Então tá 0 a 0. Vamos ficar do jeito que tá. Não. A Associação de Importadores de Combustíveis, a ABICOM, estima que a gasolina poderia cair até 31 centavos por litro para voltar à paridade internacional. De acordo com a entidade, os preços internos da gasolina estão em média 8% maiores do que lá fora. Está 8% mais caro. Tem que reduzir 8%. E aqui o Filho de Deus está no aumentar 9%. Nonato Viegas. Toma vergonha, irmão. Toma vergonha. Aí vejam só, né? Vamos ver o mas da Globo, se essa questão do dólar faz sentido ou não. A Petrobras ela fez o reajuste no dia 17 de junho de 2022. O último reajuste da Petrobras foi no dia 17 de junho. No dia 16, que foi o dia antes, né? Então tomou ali a decisão e foi oficializada no dia 17. Em 16 de junho, naquele período, o preço do petróleo, do barril, girava em torno de $120. E o valor do dólar, 5,10, 5,11, vou botar 5,10. Mais baixo ainda. 5,10 vezes 120, né? Fazer a conversão. Daria que um barril de petróleo estava por R$612. Um barril de petróleo, R$612. Beleza? Bacana. O dólar aumentou de preço, né? Eles estão falando. Antes de gravar o vídeo, fui lá ver a cotação do dólar. Está de 5,40. Realmente, subiu aí 30 centavos. Só que o barril caiu para $100. 5,40 vezes 100, foi na conversão, dá o quê? R$540 um barril. Ou seja, teve uma queda, uma conta aqui de padaria muito básica, não é preciso dessa forma, teve uma queda de R$72. R$72. Não tem mais, o dólar aumentou. Não tem mais. Caiu. R$72 em cima de 612, a gente está falando de uma redução de 11,76%. O pessoal falando que está defasado 8%. Estou falando de uma conta precisa. Então esquece essa história. Mas o dólar aumentou. Não. Tá caro. Tá na hora de rever. Já passou da hora. A ABICOM, que tem muito mais capacidade do que eu, né? É uma associação de importadores. Falou, dá para baratear aí 31 centavos, viu? 31. Tem um gráfico disponível na internet. Eu fiz aqui a conta de matemática. Essa aqui acho que é mais fácil das pessoas entenderem. Qualquer um faz essa conta. Desmentimos aqui a Globo. Nonato Viegas, do bastidor. E aí você vê. Gasolina cai mais 6,4% nos postos e volta a nível de maio de 2021. Se tratando de combustível, tá caro. O valor no bolso do brasileiro, que não tem um poder de compra alto, tá caro? Tá caro. Deixa as pessoas felizes? Pô, não deixa, bicho. Mesmo a gasolina R$5, pô, é pesado. Entendemos isso. Agora tem que ter, assim, as pessoas deveriam ter. Vocês, eu sei que tem, vocês entendem, vocês estão aqui acompanhando, mas a maior parte da população, a maior parte não, mas grande parte da população, principalmente a turma da esquerda, tentam culpar Bolsonaro por tudo. É tudo culpa de Bolsonaro. Agora, acho que não tem um único país do mundo que conseguiu encontrar uma solução tão rápida e tão efetiva para o preço dos combustíveis como o Brasil. Gente, eu tô falando sério. Não sou eu que tô falando, né? Eu não só falo, eu gosto de mostrar para vocês e, obviamente, eu vou botar algumas matérias aqui para falar sobre isso. O PL, o perfil do Twitter, né, o PL do Rio Grande do Sul, não sei se é o perfil oficial, fala o seguinte, ó. Quando a notícia é boa, a regra é não mencionar governo federal ou Bolsonaro. Nós sabemos o porquê. Só fala o seguinte, né? Gasolina cai mais 6,4%. Após, né, as medidas do governo federal, de Bolsonaro. E vejam só. Antes de mostrar, né, como o Brasil vem fazendo as coisas certas. Na verdade, aqui dá para mostrar. O Guga Chakra, um cara de esquerda, progressista, né, que babava ovo pro Biden.
Escreveu essa matéria. Covarde e hipócrita. Biden se curva a esquartejador. Argumento da visita é que os Estados Unidos precisam do petróleo saudita para compensar o da Rússia. Por quê? Porque está em crise. Não tem suficiente. E o Biden, ele foi se encontrar, né? Foi lá na Arábia Saudita. A Arábia Saudita, inclusive, ela pode estar aderindo ao BRICS. E por que isso é interessante você saber? Olha essa notícia. A Índia tá aí, né, estão observando a Índia por suspeitas de lavagem de petróleo. Tem lavagem de dinheiro? Estão falando de lavagem de petróleo. A Índia estaria pegando aí o petróleo russo, refinando e colocando o rótulo deles e vendendo. Ou seja, isso daí estaria contornando as sanções. A Arábia Saudita entrando pro BRICS? Vem você entrar? Ô Putin, manda aí o teu, vou botar o meu rótulo e a gente manda lá pro BD e fica todo mundo feliz da vida. Enquanto isso, isso é porque ele quer só impedir o aumento, porque vai continuar aumentando o preço dos combustíveis. Pelo menos lá está aumentando. Ainda tem problema de oferta e demanda. Enquanto isso no Brasil, ninguém está falando em crise de desabastecimento de combustível, ninguém está falando disso e os preços estão baixando. O futuro da energia, como tudo começou e como está indo, né? A Europa aí vai ter um inverno complicado, né? Bem complicado. Uns canos aí, né, de gás, pronto, tipo as árvores. É difícil. Aí vejam só. Brasil. Matriz energética brasileira, até 2026, deve ter um crescimento aí para bater quase 200 gigawatts. Tem 180 atualmente, mais de 10% de aumento. Eita, nessa, não, desculpa. Faz 180 para 200, é isso mesmo. 10% de aumento. A maior parte da matriz brasileira, matriz renovável. No Brasil não se fala de desabastecimento energético e o preço de gasolina está caindo. Mas tá, vamos falar de gasolina mesmo e conseguir resolver os problemas. Comecemos por aqui. Matéria do valor. Aumento de preços e achatamento de salários geram instabilidade social pelo mundo. Crise do custo de vida desafia governos ao redor do planeta. Aí o Luiz Paulo diz, choro em 3, 2, 1. Nada como um veículo do Globo desfazendo as narrativas do próprio Globo. Será que vai ser no Jornal Nacional? No Jornal Nacional não sai. Mas o pior é que até o Globo comentou sobre isso. Do Equador ao Sri Lanka, alta da inflação provoca abalos políticos, sociais e humanitários pelo mundo. Impulsionado pela invasão russa, né, da Ucrânia, a sequência de crises que marca a economia global nesse primeiro semestre teve, no final de semana, um dos capítulos mais dramáticos, que foi lá a população Sri Lanka invadindo o palácio presidencial. Além de graves e, por vezes, longevas distorções econômicas e sociais, os distúrbios têm em comum uma forte alta da inflação que atinge desde itens de alta tecnologia até combustíveis e alimentos. E a matéria aqui vai citar vários países que a população está tomando as ruas, está se rebelando por causa do preço exorbitante dos combustíveis, o que no Brasil o governo conseguiu solucionar em parte. Em fevereiro, veio a invasão na Ucrânia, blá blá blá. O conflito agravou problemas, aqui estou falando a nível internacional, de fornecimento e catapultou os preços de commodities como petróleo, trigo e milho. Para piorar, o ritmo do crescimento das economias deve perder força em 2022. Enquanto a economia brasileira está sendo revisada para cima, o mundo está revisando para baixo. Aí os exemplos, eles falam no Sri Lanka. É interessante que eles dizem, né? Decisões erradas das autoridades. Algumas delas afetando a segurança alimentar da população. Eles não falam que foi uma decisão com base nas ideias da Vandana Shiva, que é aliada do Lula e do MST, uma ambientalista. Isso eles não falam. Avançando com a agenda verde, isso a Globo não fala. A matéria, além do Sri Lanka, cita problemas do combustível ligado ao Panamá, Equador, Turquia, Albânia, Quênia, Somália. O Hugo Chakra já reclamou dos Estados Unidos. A Economist falando da Europa como um todo, crise de energia. E ainda fala da Argentina e da Coreia do Sul. Primeiro, Coreia do Sul. País referência, né? Tecnologia Samsung, Hyundai. Em junho, caminhoneiros sul-coreanos cruzaram os braços e exigiram, além de melhores salários, ações para conter a alta dos preços dos combustíveis.
no mês passado, a inflação anual da Coreia do Sul chegou a 5,4%, a mais alta em 14 anos. Na Argentina, inflação anual que pode chegar a 72%. Também, combustível, tá difícil. Aí no final fala o seguinte, 4 meses depois de fechar um acordo de renegociação da dívida com o FMI e de ser duramente criticado pela Cristina Kirchner. Você vê, né? Eles tiram a culpa da Kirchner. A culpa é do Alberto Fernandes. Por quê? Porque a Kirchner é amiga do Lula e é uma membro antiga do Foro de São Paulo. O Alberto Fernandes chegou por agora. A gente descarta ele e vamos manter os Kirchner. Isso daqui não tem a ver com gasolina diretamente. Na verdade tem, envolver diretamente. Quem tá falando de carros? Reino Unido. Registro de carros novos em junho caíram para 140 mil, o desempenho mais fraco para o mês desde 1996. O maior problema é a falta de semicondutores, o que mostra a dependência externa da cadeia de suprimentos. A Coreia, inclusive, é um dos países que exportam isso. E o aumento de custo e dos combustíveis. O Brasil, assim, conseguiu uma medida... O Brasil tem uma carga tributária tão alta, mas tão alta, que falou, vamos só botar o imposto em um nível mais aceitável e tá tudo resolvido. Você vê, o brasileiro viveu a vida toda com a corda no pescoço. Aí quando o pessoal bota a corda no pescoço, o Brasil fala, não, foca aqui só um pouquinho que eu aprendi a respirar com a corda no pescoço. A gente aprendeu, é só botar assim um dedinho assim, ó. Sabe, tipo, a gravata apertada, pronto, o brasileiro volta a respirar. Mas ninguém dá o parabéns, né, pro governo Bolsonaro. Segundo dia de greve no porto de Hamburgo, na Alemanha, terceiro maior porto da Europa em movimentação. A situação está muito complicada na Alemanha, que botou em toda a Europa. O mundo está passando por uma crise generalizada. Pessoas tomando as ruas, protestando contra os seus líderes. Já caiu Boris Johnson no Reino Unido. Caiu o primeiro-ministro na Itália. Caiu o presidente na Sri Lanka, que foi o maior absurdo de todos. Protestos. Economia sendo revisadas para baixo. E o Brasil vai bem. E as pessoas não conseguem ver e a imprensa se dedica o dia inteiro para tentar descredibilizar qualquer ação de Bolsonaro, gente. Já que tá falando de coisas internacionais, fala assim de forma bem rápida. O futuro dos diplomatas bolsonaristas no eventual governo Lula. A gente sabe que o Lula vai voltar, né, a bater papo com as ditaduras. Segundo Celso Amorim, não será feita uma caça às bruxas, né? Não precisamos fazer nenhum tipo de caça às bruxas. Agora... cargos de confiança são cargos de confiança. Os bolsonaristas terão que entender que não são merecedores de grande confiança de nossa parte. Não vamos fazer caça-bruxa nenhuma, só vamos retirar todos os bolsonaristas porque nós não confiamos em vocês. Vão desfazer tudo que o governo federal fez nesses últimos 4 anos. Na Argentina, a população saqueia caminhão e esquarteja vacas vivas. Como diziam os esquerdistas, quando a gente estava fechando tudo na pandemia, né? Como é bom ter um presidente. O tempo é o senhor da razão. Isso aqui eu comento depois, eu quero comentar com mais calma, né? A Globo aderiu de vez aí ao ESG, Pacto Global, Agenda 2030, e isso a gente conversa com calma amanhã. Mas olha o cenário, olha o que está acontecendo. Está se falando de uma nova redução da gasolina. O mundo está numa crise sem precedente. E o Brasil, de uma forma que ninguém está conseguindo explicar, tá indo bem. E o Brasil, acho que pela primeira vez na história, vai ter uma inflação anual menor do que os Estados Unidos e menor do que a Europa. E a culpa disso é desse senhorzinho aqui, ó. Esse velhinho aqui, ó. Esse maluco Jair Messias Bolsonaro. Enfim. Manda esse vídeo pros teus amigos então, né? Compartilha, que eu mais peço. E, se quiser, pode me ajudar sendo membro do canal, meu papo pelo peito, link tá na descrição, botão de valeu e, obviamente, volta amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos, fui!